aluno e aluna da turma 74, aqui quem fala é o professor Marcelo Freitas e mais uma videoaula, a videoaula de número 12, onde nós vamos estar tratando dos seguintes assuntos: unidade 6, o Oriente, Índia, China e Japão. China já estudamos na aula passada, então nessa aula aqui nós vamos ver o contato entre os portugueses chineses e os portugueses no Japão. Esse conteúdo está nas páginas 25 a 30, onde nós vamos fazer as seguintes atividades: organiza as ideias, página 27, interpretando documentos 27 a 29 e hora do estudo, página 31. Vamos comigo? Pois bem, aqui nós temos um mapa do Império Colonial Português entre os anos de 1415, com a conquista de Ceuta no norte da África, até 1999, quando Portugal devolveu Macau, a última região colonizada por Portugal. Então nós temos de destaque aqui as possessões efetivas: o Brasil, Angola, Moçambique, o próprio Reino Lusitano, áreas de explorações, litoral da África, litoral norte do Canadá, ilhas da Indonésia, ilha de Madagascar, Atlântico, litoral do Oceano Índico. Possessões efetivas, que são os territórios dominados por Portugal, Brasil, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, algumas cidades no sul da Ásia, sudeste asiático. E o que acontece? Vamos lá. A primeira coisa que nós vamos começar a ver aqui é como os portugueses chegam na China. Enquanto os portugueses estavam se aventurando no período das grandes navegações do século XV, a China já era uma potência marítima praticamente um século antes. No período denominado acima aí, a Era Moderna, a China já tinha um sistema político que era uma monarquia, onde o poder estava centralizado, governado por uma só pessoa, pelo imperador, com auxílio, claro, de auxiliares, de uma burocracia, e era governado pela dinastia Ming, governo de uma mesma família. O que acontece nesse período aqui, nós vamos ver que o poder político era centralizado nas mãos dos reis da dinastia Ming. Os governantes chamavam a China de Reino do Meio, Zhongguo, Reino do Meio, aqui como é representado em ideograma. Pois bem, a China era uma potência marítima no século XVI, 1500, já vinha sendo também alguns anos antes. Ela detinha aqui de preciosas, de modernas técnicas de navegação e construção naval, e o maior expoente, o maior navegador chinês aí foi um eunuco muçulmano chamado Zheng He. Zheng He aí, ele no período que teve à frente aí de uma frota da marinha comercial chinesa entre 1405 e 1433, navegou 7 vezes para o sudeste asiático e Oceano Índico. Sua frota era a maior do mundo na época, consistia em mais de 200 navios, também chamados de juncos, e cerca de 27.800 barcos e marinheiros soldados. Os chineses chamavam os navios de tesouro, porque eles tinham um comprimento imenso, e estavam prontos aí para várias situações, desde transporte de mercadoria até mesmo guerras. Então nós vamos ver aqui a questão do comprimento. Compare ele com uma caravela do Vasco da Gama. A caravela perto dos juncos era nada, Pois bem, aqui as viagens de Zheng He, que foi um grande navegador a serviço aí dos imperadores da China e de outros navegantes. Então veja, você vê aí a rota que fez aí para outras partes do mundo. Além disso, a China também tinha um grande poderio militar. No século XVI aí, existiam mais de 845 mil soldados do exército chinês, bem treinados, bem equipados, e mais de 30 mil membros da cavalaria. As armas preferidas aí pelos chineses eram a lança, o dao, que é uma espécie de sabre pequeno, curto, o jin, que era a espada longa, e armas de fogo, como canhões, e mais tarde aí, até mesmo fuzis, outras armas mais modernas. Vamos lá. Uma das grandes questões aí que envolvem a China foram as invenções.
Os chineses foram pioneiros em muitas invenções usadas aí durante um bom tempo pela humanidade ou continuam sendo usadas até hoje. Uma delas foi a invenção do papel, né? Por volta do ano 105, a invenção do papel aí vai revolucionar a comunicação e a partir daí vai ser criado o papel moeda, né? E o papel da moeda nós sabemos que ele é usado aí como meio de troca, para comprar, vender mercadorias e serviços. Outra invenção chinesa aí é a seda. A seda é um tecido de origem animal, o bicho da seda. Ela é fina, ela é resistente, né? E é o tecido usado pela nobreza, pelos reis. Outra invenção bem significativa foi a pólvora, né? Foi aí a mistura de elementos químicos e a pólvora foi usada durante a dinastia Ming aí, e também surgiu durante a dinastia Tang. Os chineses usavam a arma de pólvora e pólvora como defesa militar. Outra invenção bastante significativa foi a porcelana, né, que ela foi sendo aperfeiçoada e deu origem a vasos com alturas maiores, né. Uma das outras invenções aí bem significativas da China foram as pipas, né, feitas aí com linha de seda, né, e representavam seres fantásticos aí, seres inanimados e por aí vai. Entre outra invenção chinesa está a bússola. A bússola aí ela tem uma agulha imantada que sempre aponta para o norte, tá? Então foi uma das grandes invenções que mais tarde vai ser usado, principalmente no período de navegações, para a localização do homem no tempo e no espaço. Pois bem, os portugueses na China aqui, eles tentaram estabelecer, né, uma diplomacia, né, acordos diplomáticos, acordos de cooperação, de amizade, solidariedade, de trocas comerciais. Então, o primeiro contato oficial se deu em 1513, com a chegada do primeiro oficial da coroa portuguesa a Cantão, né, chamado Guangdong também, em chinês. Iniciou-se então um comércio intenso e lucrativo que duraria 8 anos, mas as autoridades chinesas não quiseram manter acordos, não via Portugal como pudesse oferecer produtos que os chineses realmente necessitassem, né? A saída foi os portugueses praticar um comércio clandestino, comprando e vendendo as populações costeiras e desafiando os mandarins regionais, né? Então Portugal estava praticamente na ilegalidade. Porém, a descoberta aí do Japão pelos portugueses alterou radicalmente a situação. Embora de relações cortadas, os chineses desejavam a prata do Japão e os japoneses desejavam a seda do Império do Meio. O que acontece então? Os portugueses vão entrar como intermediário nessas transações comerciais, né? Pois bem, o fidalgo, aí, o elemento da nobreza Leonel de Souza, chegou à região de Cantão em 1553 e conseguiu negociar com os mandarins, com os chefes locais, em nome de todos os portugueses. Em 1554, obteve finalmente autorização para o estabelecimento na foz do Rio das Pérolas, 10 anos depois de ter iniciado o trato da prata e da seda. Tá? Então aí os portugueses vão acabar criando um núcleozinho de povoamento. E quais eram as trocas comerciais que os portugueses faziam com a China? Eles compravam e vendiam aos chineses sedas, porcelanas, pólvora, ópio, né, como alucinógeno, almíscar, né, e por aí vai. Portugueses no Japão, também é bastante emblemático isso daqui. Em 1543, acidentalmente, 3 portugueses, Francisco Zeimoto, Antônio Mota e Antônio Peixoto, foram os primeiros ocidentais a atingir o Japão, no porto de Tanegashima, né, em 23 de setembro, tendo início o primeiro contato direto entre europeus e Japão. Os japoneses ficaram surpresos não só com os relatos de terras e costumes estranhos, como o uso de arma de fogo, né, entre eles o arcabuz, aí, uma espécie de espingarda, que seria imediatamente fabricada pelos japoneses no período que estavam vivendo, chamada Grande Guerra, né? Então os portugueses aí estavam, né, vivendo um período meio confuso. A chegada dos portugueses no Japão vai causar uma certa curiosidade, né? Primeiro, os japoneses
né? Não sabiam de onde eles vieram. Bem, de acordo com o livro Tepoc, há algo como a história das armas de fogo do japonês Nampo Bushi. Os primeiros portugueses e japoneses travaram o seguinte diálogo. Os próprios japoneses disseram: não sabemos de onde eles vieram. Parece esquisito, não? São comerciantes na Banjin, Bárbaros do Sul. É assim que os portugueses ficaram conhecidos no Japão, na Banjin, né? Os Bárbaros do Sul. Quando bebem, não usam copos, e quando comem, usam os dedos e não palitos como nós. Eles demonstram seus sentimentos sem nenhum autocontrole e não conhecem a escrita ou o uso dela. Esses comerciantes têm o hábito de viajar de lugar em lugar, trocando as coisas que têm pelas que não têm. Eles não são realmente estranhos e, aliás, são bastante inofensivos. Esta, então, é uma visão japonesa em relação aos portugueses. Tá? Então, como é que era o Japão nesse período que os portugueses chegaram lá? No século XVI, aí nos 1500, o Japão era um país aí, era um império mergulhado numa guerra civil, né? O imperador era uma figura decorativa, né? Não exercia o poder, e quem de fato controlava o país era um líder militar, conhecido como Shogun, né? O líder das forças militares. Então ele controlava o poder administrativo, militar, judiciário, né? Era o regime conhecido como shogunato. Esse regime teve início após Minamoto no Irimoto usurpar o poder do imperador e se tornar o governador militar do Japão a partir de 1185, dando início ao período Kamakura. Então nós vamos ter 3 períodos aí que o Japão foi governado, né, pelo sistema de shogunato. O shogun aí, um líder militar que exercia o poder. Nesse período nós vamos ter também os soldados que tinham uma disciplina rígida de treinamento, os samurais, né, que cada grupo de samurai pertencia a um clã, né, um grupo ligado a uma família. Uma família aí liderada por um senhor de terra, os daimyos. Né? Em 1467 eclodiu uma guerra no Japão, a disputa pela sucessão do trono do shogun entre os clãs Hosokawa e Yamana. 10 anos depois do conflito, houve a destruição da cidade de Kyoto, até então a capital, e milhares de mortos. Nenhum grupo, nenhum outro aí se estabeleceu no poder. Né? E o período que segue a esse período aí vai ser conhecido como período Sengoku, nos séculos 15 e 16. É o período aí das guerras civis. Né? Após mais de 2 séculos de poder exercido pelo shogunato Ashigasha, né, o Japão estava enfraquecido politicamente. O vazio de poder levou à guerra civil entre os vários clãs japoneses, liderados por os daimyo, como eu falei, também conhecido como grandes nomes, que eram os senhores feudais. Entre os principais que estavam disputando o poder naquele período, o Hojo, né, o Takeda, o grupo também conhecido como Uesugi, Mori e Magawa. Era aí uma das famílias que disputavam poder nesse período aí, para quem seria aquele samurai que exerceria a função de shogun, de chefe guerreiro, e exerceria o poder de fato. Né? O imperador era visto aí como uma figura divina, né? Vivia recluso praticamente. Em meados do século XV, existia no Japão mais de 260 daimyos, ou seja, senhores feudais, cada um com seu exército particular e com a moeda própria. Daí tantas guerras e tantos conflitos. Tá? Pois bem, aproveitando essa situação caótica, os portugueses, quando chegaram no Japão, eles estabeleceram de cara relações comerciais e despertaram interesse principalmente dos daimyos, né, que queriam aí acesso à arma de fogo, já que o país se encontrava em guerra civil. Aquele grupo que tivesse a quantidade maior de arma de fogo necessariamente poderia vencer o outro. Né? Um dos primeiros a usar arma de fogo no Japão foi Oda Nobunaga. Nobunaga aí era um general japonês
e aprendeu a usar arma de fogo de uma forma eficiente. Ele até treinou suas tropas, onde 4 homens faziam a função de um. Um colocava pólvora, o outro socava pólvora, um colocava o projétil ali, a bala, e o outro atirava. Esse processo fez com que o uso de armas fosse acelerado, né? Nobunaga começou a fama dele se espalhar quando, jovem, ainda com 26 anos, ele liderou 3.000 samurais, né, e lutou contra o clã Imagawa, né, e massacrou o clã Imagawa, que tinha um número 10 vezes maior de soldados, 30.000, mas com o uso de arma de fogo e técnica de guerrilha, ele conseguiu vencer, se tornando aí até Shogun durante um determinado período, até ser traído por um general dele e ser morto. Uma curiosidade desse período aí é o Ieyasu, né, que é o primeiro samurai, né, a única história que se tem notícia, melhor dizendo, de um samurai negro, nascido em Moçambique. Ieyasu chegou ao Japão em 1581, levado pelo padre jesuíta italiano Alessandro Valignano, né, na condição de escravo. O poderoso daimyo aqui, Nobunaga Oda, quando ele viu o Ieyasu pela primeira vez, ele pediu, né, que tirasse a tinta preta da sua pele, né? Fez com ele se despir da cintura para cima e esfregar a pele. Como ele viu que não saía a cor, né, ele logo notou ali que Yusuke era de outro grupo humano, podemos dizer assim, né? E Yusuke sabia falar fluentemente o japonês, né? Talvez pela condição aí que Valignano colocava os seus discípulos para aprender outros idiomas, né, para catequizar, para levar a fé cristã. Então os portugueses estabeleceram com os japoneses aí negócios, né, como a venda de arma de fogo, a compra da prata japonesa, a revenda dessa prata na China, do cobre, porcelanas, lacas, entre outros produtos. Então, esse século XVI aí, as relações dos portugueses com os japoneses eram relações amistosas, né? Nesse período também houve a questão da expansão da fé católica. Os padres jesuítas receberam autorização para estabelecer no Japão, né, começando aí com São Francisco Xavier em 1549, que desembarcou na ilha de Kyushu, uma das 4 grandes ilhas japonesas, e deu início a uma missão evangelizadora, né, ainda com a resistência de algumas das autoridades japonesas. Uma das questões também interessantes é a fundação de Nagasaki, uma cidade fundada por portugueses, que se tornou a maior cidade católica do Japão, tá? No século XVII já tem uma mudança nessas relações comerciais e também culturais. O clã Tokugawa chega ao poder e pacifica o país, né? Só que quando chega ao poder, eles colocam em prática uma nova lei, o Edito de Sakoku, que determina o que? O fechamento político, econômico e cultural do Japão, né? O Japão se fecha, vira uma ditadura militar e não vai manter mais relações diplomáticas, comerciais e intercâmbio cultural com outros países. Os estrangeiros não poderiam mais entrar no país para manter laços comerciais e culturais, né? O próprio shogunato aí, o próprio clã Tokugawa proibiu o cristianismo, né, e expulsou os padres jesuítas, perseguiu e massacrou aí milhares de cristãos no Japão. Não esqueça de fazer as atividades, gente. Olha aqui, sugestão de filme Silêncio, de Martin Scorsese. Veja a classificação indicativa. Ele fala justamente dos padres que estavam no Japão já a partir do clã Tokugawa no poder, daquela perseguição política, perseguição religiosa, né? É interessante assistir o filme aí. Gente, então faça as atividades, envie as respostas pelas tutorias, participe pelo sistema positivo, participe das tutorias, tá? O professor Marcelo sempre vai estar disposto a atendê-los da melhor forma. Fica na paz, que Deus abençoe a todos.